Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Hoje eu vou falar das 7 coisas que o Senhor detesta. Eu vou ler aqui em Provérbios 6:16, que vai falar da seguinte maneira: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. A primeira delas, meus amados, é olhos altivos. Segunda, língua mentirosas. Terceira, mão que derramam sangue inocentes. Quarta, o coração que maquina pensamentos pecaminosos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, a testemunha falsa que respira mentiras. E 7, é o que semeia contenda entre irmãos. Então, vou falar sobre essas 7 coisas aqui. Meus amados, a primeira dessa é olhos altivos. O que é olhos altivos? Pessoas que tratam as outras pessoas com arrogância, com ignorância, né? Porque pessoas ignorantes menosprezam o próximo e tratam eles com desdém. O que é menosprezar? É você diminuir a pessoa, diminuir o valor de uma pessoa, é você diminuir a qualidade da pessoa, é você diminuir a virtude de alguém, de outras pessoas, né? Por exemplo, diminuir o valor. Vamos dizer que você tem uma amiga e você se acha muito mais inteligente do que ela, ou de qualquer outra pessoa. Você se achar mais inteligente do que outra pessoa, né? Só porque sabemos, né, meus irmãos, que tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de aprender certas coisas e outros não, né? Mas é você tratar pessoas com desdém, menosprezar a pessoa, diminuir o valor dela, né? É você desvalorizar uma pessoa, por exemplo, só porque ela não tem o mesmo padrão de vida que você, só porque talvez a pessoa é mendigo, é andarilho, né? Aí você está passando pelo centro, você não quer encostar ou passar perto daquela pessoa porque ela tá fedendo xixi. Talvez há dias que ela não tomou banho, então tá com cheiro assim. Então é você diminuir, você menosprezar aquela pessoa pelo fato disso, entendeu? Então isso é você desdenhar uma pessoa. Jesus também foi tratado com desprezo, né? E até hoje, meus irmãos, vemos isso, que Jesus ainda, que as pessoas ainda tratam Jesus com desprezo. E, irmã Patrícia, por que você acha isso? Por que você acha que até hoje algumas pessoas ainda tratam Jesus com desprezo? Por exemplo, quando endurecemos o nosso coração, fechamos o nosso coração, né, para não escutar a palavra de Deus, para não dar crédito à palavra de Deus, é uma maneira de desprezar a Deus, né, de estar desprezando Jesus, né? Quantas vezes, meus irmãos, eu já desprezei a Jesus? Quantas vezes, antes de eu ser cristã, eu já desprezei a Jesus, né? Eu chegava na casa do meu pai mesmo. Lá, meu pai só fala de Jesus, só fala coisas da Bíblia, só pregação, né? Então, quando nós não somos cristãos, esse assunto se torna chato. Por quê? Porque nós não temos conhecimento, nós não temos esse amor, né? Não tem esse amor assim por Deus, não tem esse amor pelas coisas de Deus, né? Então, quando eu chegava lá, que meu pai começava a falar, isso me incomodava de uma tal maneira que, tipo assim, eu saía de fininho, de mansinho, ia pra casa da minha irmã, que é do lado, ia pro meu antigo quarto, na casa dele, fingia que eu ia ao banheiro, fingia que eu ia na cozinha beber água. Mas hoje, meus irmãos, hoje é tão maravilhoso, é gostoso falar de Jesus demais, da palavra de Jesus. Pregar a palavra de Jesus é maravilhoso, entendeu? Porque quanto mais você escuta, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você entende, mais você se aproxima de Deus. Então, meus irmãos, é muito bom falar de Jesus. É muito bom, é maravilhoso, é gratificante falar de Jesus e ouvir falar também da palavra de Deus. É muito bom. Segunda coisa é língua mentirosa, meus irmãos. Isso é terrível. A mentira é terrível. E sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, todo o resto é engano, é ilusão, é mentira. Então, se Deus é o pai da verdade, quem é o pai da mentira? O capiroto, né, gente? O capiroto. Sim, gente, eu falo capiroto porque eu não gosto muito de falar o nome do indivíduo lá, né? Então, o capiroto, ele é o pai da mentira. Então, ele é mentiroso, ele pode até se levantar, mas ele se levanta para poder cair, porque o lugar dele é debaixo dos nossos pés.
Então, meus irmãos, você não tem que fugir do capiroto. Quem tem que fugir de você é ele. Então vocês mostram quem é que está no controle, porque maior em sua vida é Jesus, é Deus, né? Então Deus te capacita para você enfrentar as lutas do dia a dia, as dificuldades, né? Que vem, não tem jeito, vem. Para nós cristãos também tem, entendeu? Provas, dificuldades, momentos difíceis, mas Deus é o nosso escudo, nossa fortaleza, e Ele não deixa que nada aconteça conosco. Então, gente, não existe, para Deus, não existe esse negócio de mentira boa ou mentirinha, né? Mentirinha de brincadeira. Gente, não existe isso. Para Deus tudo é mentira. Independente de qualquer coisa é mentira. Para Deus não existe esse negócio. É como se você colocasse um peso numa balança e todos eles ficassem igual. Independente de você colocar o pouco aqui, o muito aqui, e ele continuaria igual. Para Deus é isso. Não tem negócio de mentira e mentira, não. Porque Deus é verdade. Então Deus não gosta. Deus abomina essas pessoas, entendeu? Que mente. Que mente é filho do diabo. Nós, filho de Deus, não mentimos. Andamos na verdade. A terceira coisa é mãos que derramam sangue inocente. E o que é que significa isso? Pessoas que tiram a vida de outras pessoas. Até mesmo tem pessoas que tiram a vida de outras pessoas por prazer próprio, né? Por prazer próprio ou para alcançar o seu objetivo. Vemos muito hoje também, meus irmãos, que as pessoas estão tirando vida de outras pessoas por besteira, por 50 centavos. Já vi um caso acontecido, já ouvi, né, um fato ocorrido, que uma pessoa matou a outra por causa de 5 reais, de 5 centavos, de besteira. As pessoas estão matando a outra, né? Olha, a palavra de Deus também fala, essas pessoas que tiram vida de outras pessoas é chamado homicidas. E pessoas homicidas não herdarão ao reino de Deus, né? E a consequência desse pecado é muito grande, meus irmãos. Gostaria de compartilhar aqui uma palavra com vocês, que se encontra em Apocalipse 22, 15. Que vai falar da seguinte maneira: ficarão de fora, ou seja, ficará de fora do céu, né, do reino do céu, não herdarão, isso aqui que eu vou citar aqui, não vão herdar ao reino de Deus. Meus amados, não sou eu que estou falando, aqui que está falando é a palavra de Deus, né, então eu não estou falando nada, a palavra de Deus fala e ela não mente, ela é verdadeira. Então, se a palavra de Deus está falando, é porque é verdade. Então, aqui o que eu vou falar aqui são as pessoas que não vão herdar, ou seja, não vão entrar no reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é algo muito sagrado. Então não entra de qualquer maneira, não entra bagagem no céu. Então vamos aqui. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Viu o que eu falei lá no verso anterior? Então, meus irmãos, estamos vendo por aí que o desamor está enorme, né? São pessoas matando pessoas, tirando vida de outras pessoas inocentes, pessoas que talvez nem devem, né? E mesmo se devesse, meus irmãos, não podem, né? Não pode tirar a vida de outras pessoas assim. A palavra de Deus nos diz para nós amar ao próximo como a nós mesmos. Em Mateus 23, 37 ao 39, que vai dizer mesmo assim, ó. E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. A palavra de Deus aqui nos diz para nós amar Deus, né, de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento. Gente, de toda maneira você tem que amar a Deus. E como não amar a Deus? Deus é maravilhoso, é cheiroso, né? Deus é tudo, meus irmãos, em nossa vida. Deus é maravilhoso. Como não amar a Deus, né? 38 vai dizer também: este é o primeiro e grande mandamento. Então esse é um dos primeiros mandamentos. Esse é o primeiro mandamento que o Senhor nos manda fazer, é amar a Deus acima de qualquer coisa. Aqui vai falar aqui no 39. E segundo, tá vendo? E a segunda coisa que ele nos diz é semelhante a isso que eu falei. Nós devemos amar a Deus, né, acima de qualquer coisa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus manda a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, independente de qualquer coisa, meus irmãos, temos que amar o próximo. Ainda que aquela pessoa nos feriu, nos machucou, né, devemos pedir força a Deus para que possamos perdoar essa pessoa e passarmos a amar essa pessoa. Porque amar uma pessoa que já te ama é fácil.
difícil mesmo é você amar uma pessoa que te humilhou, que te machucou, que te feriu, que te menosprezou. A palavra de Deus também diz, que eu achei muito interessante, aqui em 1 João 3,14, ele vai nos dizer mesmo assim, ó: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Meu Deus. Então, quem não ama o próximo, quem não ama os irmãos, permanece na morte. Na morte ainda é morto, né? Mas Deus fala que nós já passamos, né, da morte para a vida porque amamos o próximo, amamos o nosso irmão. Quarta coisa é coração que traça planos perversos. O que significa isso? É pessoas, meus irmãos, que têm prazer em prejudicar o próximo, né? Pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Pessoas sem escrúpulos, pessoas sem caráter, né? Pessoas que não tá nem aí com o próximo, se vai ferir aquele próximo, se não. Temos que ajudar, estender a mão para quem, né, necessita de ajuda, dar o pão para quem sente fome, dar água para quem sente sede, né? Quinta coisa é pés que se apressam para fazer o mal. Tem pessoas que cultivam na mente e no coração de praticar maldade, né? Todos os dias estão ali pensando em fazer maldade. E no dia que não faz maldade, não pratica o mal contra outra pessoa, não se acalma, não sossega. Por exemplo, mesmo, tem pessoas que falam mesmo assim: ah, eu não tenho sangue de barata, fulano tem sangue de barata, eu não tenho sangue de barata. O que eles querem dizer? Que eles não têm sangue de barata, por exemplo. Então, se for assim, Jesus foi o primeiro que teve sangue de barata, né? Porque a Bíblia afirma claramente que Jesus padeceu toda a sua humilhação e injustiça sem nem sequer pronunciar uma palavra maldosa. Ele não agiu com ira contra aqueles que feriram o seu corpo, que crucificaram ele, né? Chicotearam ele, pregaram ele na cruz. Nenhum momento, meus irmãos, ele falou palavras de amaldiçoar aquelas pessoas. Nem por isso ele pediu ao nosso Pai, ou seja, pediu a Deus para que castigasse, né, aquelas pessoas que estavam falando aquilo e estavam falando palavras maldosas. Ao contrário, ele pediu para que Deus os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam falando, o que estavam dizendo, o que estavam fazendo, né? Então vemos por aí. Então Jesus, além dele ser humilhado, de ser chicoteado, de ser pregado na cruz, de ter carregado uma coroa de espinho na cabeça, nenhum momento ele amaldiçoou aquelas pessoas que estavam fazendo isso com ele, né? Então, quem somos nós para nós amaldiçoar o próximo, né? Então, meus irmãos, pés que se apressam para fazer maldade são isso. Pessoas que estão sempre com pressa para praticar a maldade. Pessoas que estão sempre montando uma estratégia, uma maneira de prejudicar a outra. Pessoas sem escrúpulos, sem caráter. Pessoas que estão sempre ali maquinando estratégia para matar, para poder roubar, né, para poder amaldiçoar. Tudo isso é pés que se apressam para fazer o mal. Pessoas que estão sempre apressadas a ver a queda da outra pessoa. 6. Testemunhas falsas que espalham mentira. Espalha mentira gerando injustiça contra o próximo. Pessoas, por exemplo, quando diz falsa testemunha, é aquela pessoa que não viu, né? E mesmo assim chega lá e fala para a pessoa que viu. Ou a pessoa nem fez isso e chega lá para outra pessoa e fala que ele fez. Muitos casos acontecem mesmo, por exemplo, quando falsa testemunha vão lá no juiz, por exemplo. A pessoa chega lá acusado de ter roubado. Só que talvez aquela pessoa nem roubou, nem foi aquela pessoa que roubou. Foi uma falsa testemunha, ela não viu aquilo. Você falar da pessoa sem você saber, entendeu? É você acusar uma pessoa sem ela ter feito aquilo. 7ª coisa aqueles que provocam discórdia entre irmãos. A nossa missão aqui na Terra é unir as pessoas e não criar contenda entre elas. E não criar discórdia, desentendimento entre elas, né? Precisamos semear a palavra de Deus e não semear a contenda. O capiroto é o nosso inimigo e o nosso adversário. Onde existe inimizade e adversidade, está a presença do capiroto, e isso aborrece a Deus. Então Deus fica aborrecido
quando praticamos inimizade entre as pessoas, né, adversidade. Então, meus amados, isso foi as 7 coisas que o Senhor detesta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou do vídeo, deixe seus likes, se inscreva no canal, comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Não esqueça também de ativar o sininho para vocês ficarem notificados aí. Então, meus amados, é isso. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.